Olá, Emanuel aqui, continuando os estudos de Vex. Hoje, no dia 18, nesse dia ele separa para falar sobre intrínsecos. Mas antes ele começa criando um setup utilizando uma esfera do modo primitivo. Bora só montar esse setup aqui no Houdini? Nessa parte aqui ele faz uma explicação. Primeiro ele pergunta onde está armazenado essas informações que a gente alterou de transformação, rotação e escala. Aí ele desenvolve aqui que você pode pensar que essas informações estão armazenadas no Node, mas aí ele explica que não, o Node é só uma transformação que ele faz, o objeto ali nada acontece e todas essas informações são armazenadas internamente com alguns atributos que eles chamam de intrínseco, que a gente pode visualizar isso diretamente no Geometry Spreadsheet. Então bora ir ali e ver esses atributos. Indo no Geometry Spreadsheet, a gente vai ver que a gente tem a informação da posição, mas a gente não tem as outras de escala e rotação. Isso porque isso aqui é um objeto do tipo primitiva. Então vamos aqui onde tem as primitivas. A gente vai perceber que não encontra nada. Isso porque a gente está buscando as informações de atributos intrínsecos. Mas se a gente vir aqui e mostrar todos os intrínsecos, ele vai mostrar todas as informações aqui. Inclusive o transform, onde possui essas informações. Aí ele traz a definição do dicionário de intrínseco para a gente ter uma ideia do que significa essa palavra. Intrínseco significa que é uma característica extremamente importante e básica de uma pessoa ou coisa. Nesse caso aqui são informações dos objetos que a gente está manipulando. Aqui ele colocou vários objetos e colocou no merge. Então bora só mostrar isso. Aí eu adicionei alguns aqui quando é tipo poligonal, ele apresenta outros atributos aqui no tipo do nome, mas quando a gente está trabalhando diretamente com primitiva, a gente vê a informação direta do tipo daquela primitiva que ela tem salva. E ele fala que aqui e outro atributo que a gente vai encontrar é o transform. Esse é um tipo de um array que é uma matriz 3x3. E aqui ele mostra o array 3x3 com as informações da nossa esfera aqui. Ele apresenta tudo numa linha só, mas a cada 3 valores aqui é equivalente a uma linha. Agora ele relembra um pouco sobre o que a gente viu no dia anterior sobre matriz identidade, duas formas de aplicar a matriz identidade, ou manualmente ou só pegar aquela função ident e ele já vai criar essa mesma função aqui, essa função identidade. E antes ele só faz um comentário, voltando aqui para o Houdini. Se eu mostrar todos, a gente vai perceber que os valores aqui estão em cinza escuro e só o transform está numa cor mais clara. Isso quer dizer que quando ele está em cinza escuro, a gente não consegue manipular essa informação. Isso quer dizer que ele só lê informação, que essas informações são internas e a gente não consegue manipular.
mas quando ele apresenta uma cor mais clarinha, isso significa que a gente consegue manipular e utilizar essa informação. A gente consegue alterar aqui via código e atualizar essas informações. Isso daqui é uma dica visual para a gente saber o que a gente pode e o que a gente não pode alterar dentro dos atributos intrínsecos aqui. Agora ele apresenta esse código utilizando setPrintIntrinsic, que ele vai fazer é remover as alterações que a gente fez de rotação, escala e voltar a informação original. Utilizando a matriz identidade, a gente consegue voltar à configuração original da esfera. Então bora só copiar esse código aqui. O setPrintIntrinsic, assim como a gente já viu lá no função point, ele não utiliza o arroba para pegar a variável ali para chamar o atributo. A gente está alterando o atributo intrínseco transform e jogando a matriz de identidade, e dessa forma a gente está dando um reset nas transformações. Agora ele fala sobre os intrínsecos contra a orientação e a escala. Aí ele começa fazendo a pergunta: o que acontece se a gente aplicar a escala e o oriente nessa esfera? Na prática, nada. E ele explica aqui que ele só tem efeito quando alimentados a um copy ou outra coisa, que são outros atributos instanciados como simulações, RBD ou nodes de instâncias de objetos. Em situações que se precisa utilizar o scale e o oriente, nesses casos você tem que atualizar a transformação intrínseca você mesmo. Isso significa criar uma matriz 3x3, escalar e orientar e aplicar essas alterações manualmente. E aqui ele apresenta o código. Aí só adiantando, a escala que a gente faz aqui, diferente de outras funções que a gente já viu, a gente não precisa aplicar diretamente a variável que a gente criou anteriormente. Essa função tem uma peculiaridade que ele já vai aplicar diretamente a variável que a gente inicializou antes. Aí ele só faz uma explicação maior aqui sobre essa situação e que ele não sabe explicar o porquê dessas diferenças de funções. Eu imagino que seja por serem funções antigas e com o decorrer do tempo pode ter mudado os desenvolvedores e mudado a forma de como pensar as funções, ou se tem alguma coisa mais específica para eles se diferenciarem algumas funções de outras. Mas enfim, bora só copiar e ver o que essa função faz aqui. Aproveitei para brincar um pouquinho aqui com o código, mas basicamente a gente está definindo um eixo e aqui ele está multiplicando o tempo por esse eixo aqui, e com isso a gente consegue girar no eixo Y. Aí ele tinha definido algumas escalas para a esfera aqui, aí eu usei um set e usei um canal aqui para eu definir a escala. Aí a gente consegue definir dessa forma a escala da primitiva, e a gente criando aqui aquele esqueminha da matriz identidade e aplicando na escala, a gente fez a conversão do oriente aqui e aplicou isso no transform.
Aí ele fez aqui o PT-num e a matriz identidade aqui. Ele pegou a orientação e multiplicou o que a gente tinha feito aqui da questão da escala. Basicamente combinando a orientação com a escala e mesclando tudo isso para aplicar na transformação intrínseca. A outra coisa, se eu colocar aqui, como ele comentou lá, m igual, aí ele vai dar erro, vai acusar ali. Então essa aqui é uma função que a gente não precisa aplicar diretamente na variável. Agora ele fala sobre o transform e o transform de objetos que estão com pack. Aí ele começa fazendo a distinção de um transform e de um objeto com pack. O transform intrínseco é uma matriz 3x3 que pode ler ou escrever. Isso quer dizer que além de processar aquela informação, ele consegue alterar, manipular aquela informação, e ele contém as informações de rotação e escala da sua primitiva. Agora, uma geometria com pack, ele se torna um tipo Packed Full Transform intrínseca. Ele é uma matriz 4x4 e ele perde a propriedade de escrita. Isso quer dizer que a gente não consegue manipular as informações dentro de um objeto que está pequeado, e ele guarda as informações de rotação, escala e posição. Aí nessa parte aqui ele só explica se a gente quiser manipular essas informações de transformações package. Primeiro ele fala da gente criar uma matriz que tem a função matriz, ou se a gente quiser trabalhar com a matriz 4, a gente só coloca matriz, é o nome da variável, na verdade aqui pre-intrinsic, e a gente usa o packed full transform, e com isso a gente consegue manipular e criar uma matriz do tipo 4, a gente só coloca o 4 antes do atributo ali. E ele explica aqui no modo mais visual a matriz 4x4, e ele explica que ele é dividido em dois grupos, que a última coluna, as informações não são utilizadas, no caso para a gente não é utilizado, e esses dois grupos aqui que ele pintou de verde e vermelho, o verde são as informações de rotação e escala, e a parte vermelha aqui é a informação do translate. Aí ele explica por que está passando tudo isso, aí ele explica que é mais para a gente entender dessas possibilidades de quando a gente está trabalhando com objetos que eles estão, digamos, pequeados ali, a gente aplicou um pack que seria uma instância criando uma instância do objeto que a gente está trabalhando, e a gente quiser acrescentar esses objetos que estão do modo pequeado, se estiver escateirando em um cenário, e essas informações acabam ajudando a gente a manipular de uma forma melhor no nosso processo de criação aqui. Aí ele fala aqui também do Transform by Attribute, que é algo novo, recente no Houdini, que nos ajuda e evita a gente estar trabalhando o tempo todo só com Vex, com algumas funções que às vezes não é tão intuitiva de se utilizar. Teria que entender o que esse Node faz. Eu pensei que teria alguma coisa mais diretamente de transformação mesmo, mas imagino que é alguma coisa de você pegar o atributo intrínseco de uma maneira mais rápida, talvez. Mas ele falou que existe esse Node, aí no caso teria que estudar o que ele realmente faz e como ele pode facilitar em vez de utilizar diretamente no Vex. Aí aqui ele termina falando, existem muitos atributos intrínsecos ali no Houdini e que na prática eles não foram feitos para serem manipulados, mas a partir do momento que tem alguns atributos que permitem ser manipulados, isso abre a possibilidade de a gente ter uma maior flexibilidade na nossa produção.
Isso abre uma possibilidade de usar a criatividade ali com esses atributos e a encontrar resultados interessantes. Esses exercícios de hoje são um pouco diferentes porque é basicamente exploração sobre os atributos intrínsecos. Aí no primeiro ele pede pra gente verificar em outras geometrias, tipo volume ou VDBs ou objetos com PEC. Aí o 2 ele pede até pra gente buscar a lista completa dos atributos que a gente pode utilizar. Aí no caso a gente teria que ir na ajuda do Houdini ali para procurar a lista completa dos tipos de atributos que a gente pode utilizar. O 3 ele pede para a gente pesquisar quais outros atributos intrínsecos que a gente pode manipular. E por último ali ele pede para a gente pesquisar se existe também nos outros níveis, que ele quer dizer ponto, vértice ou detalhe, se cada um desses outros também tem atributos intrínsecos. Então bora pegar esse catadão aqui e fazer esses exercícios numa tacada só. Algumas coisas que pude perceber aqui que não tem intrínseco tanto nos pontos quanto nos vértices. A gente só encontra esses valores dos atributos intrínsecos nas primitivas e no detalhe. E tem bastante diferença se a gente está trabalhando com volume, VDB, PEC ou polígono. E todos eles têm algum atributo que a gente consegue mexer aqui, trabalhar. Interessante que o polígono não tem o transform, como a gente está trabalhando diretamente com os pontos, então a gente não tem o transform aqui nos intrínsecos, mas a gente tem a função closed ali que a gente consegue manipular. Aí o pack tem o transform e o viewport aqui, viewport load, e já no VDB a gente consegue editar
Mas o name aqui, se eu não me engano, ele não é intrínseco. Ele já é explícito aqui. Eu fiz as pesquisas aqui, eu busquei por tipos de atributo primeiro. Eu busquei por atributo, aí eu cheguei no tipo de atributo e depois eu busquei o próprio setPrim intrínseco, só para entender melhor aqui. O nome ali seria o próprio nome do atributo intrínseco que a gente está manipulando. Mas eu não entendi bem quando ele fala quais tipos de atributos de trabalhar, não ficou claro. Aí eu vi a lista que tem os pontos, hPoint, vector, normal, color, matrix, quaternion, index, pair, integer, blend e text coord. Então eu vou concluir por aqui. Não teve nada muito visual nesse dia de hoje. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.